Bom dia, povo. Bom dia, Itália. Eu não aceito te perder, nem tenho medo de voltar, mas a vontade de te ver supera. Hey! Ó, olá, turma. Deixa eu ver aqui. Bom dia, o Felipe está inspirado hoje. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Brian. Bom dia, Felipe Cavalcante. Animação da pessoa. Tem que estar animado, Manu. Né? Em quarentena, nós temos que estar animados. Nós temos que fazer com que esse vírus, coronavírus, ele não seja nada. E que ele vá para o inferno de uma vez. Né? Porque eu acho que nem o capeta merece esse coronavírus. Né? Então, vamos lá. Só temos nós mesmo? Então, é isso. A vida é assim. A vida é para ser vivida. Né? Então, vamos dar continuidade aos trabalhos de hoje. Né? Todo mundo está enxergando a telinha? Vamos ao blog. Sim, sim. Deixa o tio Ronaldo ver quem está na nossa aula. Nós chamamos 7 alunos. Né? Brian, Ingrid, Milena, Manu, Felipe Cavalcante e Pereirinha, que não gosta de ser chamado de Balestrini. Até hoje eu não consigo entender o Bruno com um nome lindo desse e fala Pereira. Dá vontade de matar o Bruno. Se eu fosse, imagina, professor Ronaldo Balestrini. Nossa, eu ia ser nojento, no mínimo. Mas que ele gosta de Pereira, né? Fazer o quê? Pereira, meu Deus. É aquilo, né? É aquilo. O que a gente pode fazer, né? Lamentar. Então a gente lamenta, né? Uma pessoa com nome desse prefere ser chamada de Pereira, Pereirinha, Pereirão, né? Então é isso, que no caso Bruno fica, né, querendo ser chamado de Pereirinha. Deixa eu ver onde que eu estou aqui, que eu estou perdido. Depende do e-mail que estou usando. Esse aqui eu estou cadastrado como Pereira, vereador da minha família da Capeta. Coitado, Felipe, do capeta. Então tá, Bruno, tá certo. Vamos lá. Gente, vamos falar de barroco, né? Um velho amigo de vocês, que na verdade a gente está fazendo um super revisãozão, e daí nós vamos falar de barroco, né? Que vai entrar depois, já entrar o arcadismo, toda a escola literária, até chegar ao modernismo, que é o que vocês, terceiro ano, amam, né? E que também minha paixão é modernismo. Bem, gente, vamos falar de algumas imagens aqui do barroco, né? Vamos lembrar que o barroco, a gente vai estar voltado para a questão da Igreja Católica, né? A gente vai estar voltado para a questão da contra-reforma, a gente vai estar voltado, a gente vai falar de Inquisição, a gente vai falar de figura de linguagem, principalmente as metáforas, as antíteses, os paradoxos. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Tudo voltado para a questão da arte sacra, né? Aqui nós temos o Dilúvio Universal, né, entre 1508 e 1509, que seria uma obra do nosso amigo Michelangelo. Olha isso, gente, vejam bem, né, a questão religiosa. O próprio dilúvio ajuda na solidariedade. Depois nós vamos ter uma outra imagem, né, de Van Weyden, né, que no caso seria de 1443, né, a descida da cruz, como se Cristo estivesse caindo da cruz depois já de falecido.
Forte essa imagem, né, gente? Bonita. Os traços do barroco, ele é diferente, né? É extremamente rico, é elegante demais, né? Aí vem até o próprio barroco, né, gente? O ser humano ele vai viver... Vamos dar uma lida aqui, a gente para poder discutir, né? No século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma excelência assombrada pela culpa religiosa. Porque a gente falou antes de humanismo, né? No caso, o humanismo vem antes. E aí o humanismo vai pregar a questão do ser humano em si, né? E depois a gente vai se chocar com a questão da religião, né? Porque antes veio o próprio classicismo e vai chegar uma hora, turma, que a gente vai se chocar, né? Que nós temos uma forma de pensar, tem a questão dos valores e das características do humanismo, e o barroco ele vem para fazer com que nós tenhamos uma incerteza, né? Porque a igreja vai estar em cima, a questão do pecado, isso é pecado, é pecado, é pecado. Então, nós vamos acabar vivendo em um conflito na questão do barroco. Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegria. Aqui no caso, gente, está falando da transitoriedade da existência humana. Vocês vejam, gente, que estão falando de dia e noite. Oposição. Estão vendo? Tem vermelhinho, dia e noite. Tristezas e alegria. Nós vamos falar de antíteses. Lembra dessa figura de linguagem, que é a ideia contrária? Nós vamos falar de paradoxos. Então, no caso, o Gregório de Matos, que é um poeta, né, do próprio barroco, ele vai estar salientando, ele vai estar reafirmando e enaltecendo essa questão da antítese e do paradoxo. Barroco, ele deriva da palavra espanhola barroco, pérola de forma irregular. Período de conflito entre duas posturas, dúvidas existenciais. Postura racional e humanista, né, numa concepção classicista, e a postura religiosa, que é a concepção medieval. Gente, você é o id e o superego, né? É você com dúvida e tem um anjinho de um lado e o capetinha do outro. O que você deve fazer? Mas se você fizer dessa forma, como que vão te enxergar? Com isso, né, se a gente vai estar falando dessa questão do barroco, que vai ter essa questão religiosa, a gente vai voltar para o Deus. Então, a gente já vai entrar na questão do teocentrismo, que é o Deus no centro. E se nós falarmos da questão do humanismo, né, do classicismo, nós já vamos voltar para a questão do homem. Então, no barroco, nós vamos ter o Deus como centro das atenções, e, no caso, né, Deus no centro da Terra, e nós vamos ter no antropocentrismo, no caso, no humanismo, o homem como centro da Terra. Então vai ter um conflito, né, turma? Quais seriam esses contrastes? Né? O barroco, a época, valores espirituais da igreja versus valores burgueses. O amor carnal, o dinheiro, a oposição social. O dualismo propicia o surgimento de uma arte que busca conciliar visões opostas, antíteses, lembra? Espírito, carne, pecado, perdão, céu, terra, virtude e prazer. Reparem, gente, que a questão inferno, numa visão religiosa, não é tão falado assim no barroco, né? É mais voltado para a questão da terra. O contrário seria, o oposto seria céu e terra. E o próprio espírito da carne, né? Você comete o pecado, né? Que ao mesmo tempo você vai ter uma visão humanista, e ao mesmo tempo você vai ter o perdão numa questão barroca. Mas como que será esse perdão, né? Que seria esse tipo de pecado? Continuamos os mesmos, né? Que feira, Felipe, você tá louco? Felipe, não sei, vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Ó, na literatura, os contrastes se apresentam através das figuras de linguagem. No caso, turma, como eu bem falei, antítese e paradoxo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido,
vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, percebam, gente, a presença da própria antítese, né, com o próprio paradoxo. Na pintura, conflito claro versus escuro. Olha só, aqui nós temos uma imagem, né, da própria crucificação de São Pedro. Ou seja, nós temos algumas partes mais claras, algumas partes mais escuras. Vamos ver o contexto histórico, né? A Reforma Protestante, no século XVI, 1517. Lutero, né, gente, teólogo, vocês já ouviram falar disso em história, denuncia a prática das indulgências, com 95 teses pregadas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, né? O João Calvino, né, um luterano, defendia a prosperidade por meio do trabalho, mas adepto ao protestantismo. A Companhia de Jesus, ordem religiosa criada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inácio de Loyola e aprovada pelo Papa Paulo III. Os jesuítas pautavam-se por uma obediência cega ao Papa e destacaram-se nas missões e no ensino, fundação de colégios e escolas, né? Gente, não tem como falar de barroco sem falar de Inquisição, né? Porque se nós estamos falando da questão perdão e pecado, eles vão usar das formas mais dolorosas para fazer com que essa pessoa se livre daquele pecado, né? Que ela consiga o perdão divino. Tudo será divinizado, né? Então, aqui no caso, a Inquisição foi criada na Idade Média, no século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos. Então, turma, bruxaria, né, feitiçaria, adultério, falta de respeito ao próprio rei, né? Tudo isso era voltado para uma questão de fogueira, né? De punição mesmo. A própria Inquisição fazia isso. Então, exemplo, a mulher, né? Quando a mulher traía o homem, isso não era voltado para a moral e para a boa conduta de uma mulher, né? Agora o homem podia até ir, né? Barroco, arte espetacular nas igrejas, até aí os fiéis impressionando, as igrejas, capelas, estátuas de santos, sermões, textos e documentos sepulcrais, produzido então para conquistar os fiéis, conquistar entre aspas, né, gente? Porque na verdade esse conquistar aí era um jogo era uma lavagem cerebral, né? Você não tinha saída, ou era isso ou não. Era aquela velha história, né, de hoje em dia. Para você é o reino do céu, você tem que dar um dízimo, né? Quanto você dá no dízimo? Então, no caso da Igreja Católica, ela também tinha essa coisa, né, de querer falar. Só que o que ela fazia? Ao mesmo tempo, ela falava com as pessoas, com os fiéis, através de sermão, mas ela também, a própria arquitetura dela era muito rica. Então, pelo fato da arquitetura dela ser rica, acabava chamando a atenção das outras pessoas. Caramba, realmente deve ser assim, porque olha, uma igreja dessa com ouro, né? Ouro é caro. Para eles poderem conquistar isso, realmente eles estão certos, né? Características do estilo, né? O fusionismo e o culto do contraste. Na pintura, a mistura entre luz e sombra. Na música, a combinação de sons. Na literatura, a associação entre razão e fé. O pessimismo. Miséria da condição humana, aspectos cruéis, dolorosos, repugnantes. Pessimismo, todo mundo sabe o que é, né, gente? O rebuscamento. Jogos de palavras e figuras de linguagem. Por que o barroco é difícil?
Barroco, gente, não é fácil de ser compreendido, exatamente pela questão desses jogos com as próprias palavras. E sem falar também, gente, que compreender figura de linguagem não é muito fácil, né? Compreender metáfora não é algo muito fácil. Não é todo mundo que tem uma compreensão perfeita de metáfora, né? E ele está falando também da questão do dinamismo, que é a sensação de movimento, as linhas curvas, né? As linhas sinuosas. Desenganos da vida humana, metaforicamente. Aí, ó, metáfora aí. É vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa, rompe, arrasta, presumida. Estilo barroco, soneto com versos de cassílabos rimados, temática, transitoriedade da existência terrena, linguagem, figuras de linguagem. Metáfora, o próprio título, né? A vaidade é rosa. Hipérbato é a vaidade, Fábio, nesta vida. O que seria o hipérbato, turma? Aqui são as presenças de figura de linguagem. Hipérbato é a figura de linguagem ao contrário. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Chegaram Mônica e Joana. Mônica e Joana chegaram. Se eu falo chegaram Mônica e Ana, significa que está na ordem invertida. Então, isso é um hipérbato. E a hipérbole, púrpuras mil, que é o próprio exagero. Então, vocês estão percebendo, turma, que tem presença de figura de linguagem no barroco. É comum essas figuras de linguagem, né? Vamos lá. Barroco em Portugal, contexto histórico, né? Início em 1580, teve domínio espanhol, morte de Dom Sebastião. Unificação da Península Ibérica, Filipe II. Barroco em Portugal, os escritores Padre Antônio Vieira, Francisco Rodrigues Lobo, Dom Francisco Manuel de Melo, Padre Manuel Bernardes, Soror Mariana do Alcoforado. Aqui nós temos a imagem do José Rodrigues Nunes, tá, turma? Que no caso é do Padre Antônio Vieira. A imagem que eu falo é a imagem do pintor, né? E no caso está representando o Padre Antônio Vieira, grande nome do barroco português. Barroco do Brasil, contexto histórico, né? Quando aconteceu? Colônia de Portugal, o Brasil ainda era colônia, Salvador, a capital ainda era Salvador, as produções artísticas, moldes de Portugal, ideal da igreja, não existia imprensa ainda, turma. Marca inicial, poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Representantes e obras, Gregório de Matos, maior poeta satírico, né? No caso, A Boca do Inferno. O Gregório de Matos, gente, ele era chamado de Boca do Inferno. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a Boca do Inferno, vocês estão percebendo que ele está se referindo ao próprio Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira, com seus sermões. Então, ó, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a de Holanda, sermão da primeira dominga da Quaresma. Gregório de Matos, no caso que é o Boca do Inferno, né? Sátiras, o clero, ele satirizava o clero, os governantes, toda a sociedade baiana. Foi exilado na Angola, país, né? Escreve que não era naquele tempo a cidade da Bahia. Ingrid, você poderia declamar para mim, por favor? A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Então, olha só, gente. Vocês percebam... desculpem. A cada canto um grande conselheiro, né? Que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Vocês estão percebendo isso, gente? Como que ele está sendo satírico, né? Como ele está sendo...
Tem aquele A Boca do Inferno, ou seja, você não governa a sua própria cozinha e quer governar o seu mundo inteiro. Cada porta um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho da vizinha. Pesquisa, escuta os peitos com a vinha para levar à praça e ao terreiro. Está falando da fofoca, né, gente? Está falando das pessoas que falam demais. Cultismo, rongorismo, predomínio na poesia. Intenção moralizante por meio dos sentidos. Teor descritivo, valorização da forma de expressão, estilo opulento e suntuoso, rebuscamento vocabular, neologismos, ó. No caso, vai ter a presença de novas palavras, figuras de sintaxe, no caso, hipérbata, anacolutos, figuras de linguagem, como metáforas, antíteses e sinestesias. Sinestesias é quando eu tenho a questão dos órgãos dos sentidos, né? Quando estão presentes nos poemas, na literatura. Então, significa que aí eu terei a presença de sinestesia, que vai ser uma figura de linguagem. Obras de Gregório de Matos. Ao braço do menino, Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Manu, você poderia para mim, por favor? Posso. O todo sem parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Olha isso, gente. Estão vendo aí os jogos, né, com as palavras? A questão dos sentidos, a questão das figuras de linguagem, né? Das oposições em si. Conceptismo, caso quevedismo, né? Predomínio na prosa. Intenção educativa pelo convencimento e raciocínio lógico. Teor argumentativo conceptual. Valorização do conteúdo, relações lógicas das ideias. Estilo conciso e ordenado. Aproveitamento das nuances semânticas, duplo sentido. Associações inesperadas e engenhosas. Paradoxos. Comparações inusitadas. Ou seja, gente, é um estilo, é uma escola difícil de ser entendida, né? É rica, elegante, classuda, né? Mas é difícil você entender figura de linguagem. Jogo de palavra, né? Não é todo mundo que tem facilidade para entender isso. Conceptismo, figura de linguagem nas obras literárias conceptistas. O silogismo, né? A dedução de duas ou mais proposições. Exemplo, todo ser humano é mortal. Proposição 1. Eu sou um ser humano. Proposição 2. Logo, sou mortal. Todo ser humano é mortal. Gente, vamos entender isso aí. Eu tenho uma proposição aí, Bruno. Todo ser humano é mortal. Se todo ser humano é mortal, eu vou chegar à ideia. Caramba, eu vou morrer um dia porque eu sou um ser humano. Diante dessa minha reflexão, eu vou ter uma conclusão. Logo, sou mortal. Estão começando a entender essa coisa do conceptismo, gente? É quando a literatura ela se mistura com a filosofia, né? Isso é fantástico. Ó, vocês estão conseguindo compreender isso aqui, turma? Já que vocês estão conseguindo compreender, coloca um joinha para o tio Ronaldo ver aqui nesse quadro, um joinha bem bonitinho. Brian Freiber, entendeu? Felipe Cavalcante também, entendeu? Ingrid Pacheco, a menina do Girassol, não entendeu? Milena deve estar dormindo. Manu, você entendeu o que eu falei? Bruno, ok. Literatura e filosofia, duas matérias de maconheiro. Você, por favor, faça a concordância direito, Felipe. Duas matérias de maconheiro, né? Duas matérias, não. Seu professor de gramática nos explicou que o substantivo tem que concordar com o numeral, no caso é uma concordância nominal. Você não sabe disso, que o núcleo do sujeito tem que concordar com a adjunta de nominal. Ah, desculpa. Esqueci, eu não sou professor de gramática. Felipe parece aqueles bandidos que... mas eu tenho... Graças. Você vai falar que tem licença poética pela aula de literatura, né, seu ridículo? Ó,
Eu não vou nem falar sobre o seu comentário, tá, Felipe Cavalcante? Gente, vamos aos exercícios. Turma, olha só, caso vocês... Eu vou tentar mandar, né, como de praxe, né, para a Agenda Edu, papapá. Vou tentar mandar para o YouTube também. A outra eu não mandei, eu não consegui, mas essa eu certamente vou mandar. Mas aí também eu mando para o grupo, caso vocês estudem, né? Isso vai ser bom que vocês vão fazer prova para a faculdade, é importante eles estarem por dentro disso. Então vamos lá. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. A linguagem rebuscada, o paradoxo, a antítese e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca. Gente, aqui só poderia ser a alternativa B pela própria palavra barroca, né? Então, no caso, seria a letra B. Isso aí, Milena, a letra B de bola. Agora nós vamos para a próxima. Assinale a alternativa incorreta. Na obra de José Anchieta, encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e texto para teatro, com clara intenção catequista. Está correto, né, gente? Foi a aula da semana passada. A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva. Também está correta. A literatura cientista, no caso, turma, aqui eu estou falando de barroco, tá? Reflete um dualismo, o ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Também está correto. O barroco apresenta estado de alma expresso através de antíteses, paradoxos e interrogações. Também está certo, figura de linguagem. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta e extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo um raciocínio lógico, racional. Não. A letra é raciocínio lógico, não, né? Letra E. 4. Quem poderia ler para mim, por favor? Isso aí. Que letra é F, Bruno? Tá maluco? 2. Isso aí. Quem vai ler? Vai ser o Bruno? Gente, o que eu fiz? O que é para ler exatamente, professor? Aqui, o número 4. Ardor. Eu pulei a 3. Vamos para 4. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que que em um peito a brasas escondido. Tu, que em rosto cores desatado. Bruno está Quando fogo emocionado. aprisionado. Aham. Quando crista em chamas derretida. Se és fogo, como passas brandamente. Se és fogo, como queimas com porfia. Mas aí, que anda o amor em ti prudente. Pois para temperar a tirania, como quis que fosse a neve ardente. Permitiu parecesse a chama fria. O texto pertencente a Gregório de Matos e apresenta todas as seguintes características. A. Trocadilho, predomínio de metonímias e dissímiles e duas dualidades temáticas da sensualidade e do refreamento, antíteses claras expostas em ordem direta. Sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo, a qual o autor buscava imitar predomínio de metáforas das antíteses temáticas da fugacidade do tempo e da vida, dualidade temática da sensualidade, do refreamento, construção sintática, por simétrica, por simetrias excessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo, temática naturalista, simetria total de construção, ordem direta predominando sobre a ordem inversa, imagem que prenunciam o romantismo. Aqui no caso, turma, seria
Isso aí, Brian. Letra C. Gente, Felipe é maluco, né? E o pior é que eu tô crente que é alguma coisa... Sabe o que é protesto, gente? O que é isso? Felipe tá... Vamos lá. Tô crente que Felipe vai falar alguma coisa. A respeito de Gregório de Matos, assinale a alternativa incorreta. Alguns de seus sonetos sacros e líricos transpõem com brilho esquemas de Gângora e de Quevedo. Alma maligna, caráter rancoroso, relaxado por temperamento e costumes vertifel em todas as suas sátiras. Na poesia sacra, o homem não busca o perdão de Deus, não existe o sentimento de culpa, ignorando-se a busca do perdão divino. As suas farpas dirigiam-se de preferência contra os fidalgos caramurus. A melhor produção literária do autor é constituída de poesias líricas e desenvolve temas constantes da estática barroca, como a transitoriedade da vida e das coisas. No caso número 5, gente, é a letra D. As suas farpas dirigiam-se de preferência contra os fidalgos caramurus. É a boca do inferno, né? A instabilidade das coisas do mundo. Vai, Felipe, leia para mim, por favor. Felipe, tem gente dormindo aí ainda? Eu esqueci que Felipe, o pessoal lá na casa Felipe acorda tarde. Vamos aí. Não dá, não. Tá, já entendemos. É por isso que ele escreve tanto, que ele não pode falar, ele fica escrevendo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em continuas tristezas e alegrias. Porém, se acaba o sol, porque nascia. Se é tão formosa a luz, porque não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se triste. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, a firmeza somente na inconstância. No texto, predominaram as imagens olfativas, gustativas, auditivas, táteis ou visuais. É a letra E, né, gente? Visuais. No caso, a presença de sinestesia. Isso aí, Bruno, visuais. Então, no caso, seria a letra E, né? A ideia central do texto é a duração de todas as realidades do mundo, a grandeza de Deus e a pequenez humana, os contrastes da vida, a falsidade das aparências, a duração prolongada do sofrimento. No caso, número 7. Seria a duração efêmera de todas as realidades do mundo. 7, a letra A. 8. Qual é o elemento barroco mais característico da primeira estrofe, gente? Disposição antitética da frase. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Exatamente. Gente, já achamos. É a disposição antitética da frase. A 8 é a letra A de amor. 9. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. 9, a letra E de Eva. E a última, né? Vamos para a última. Olha só, identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos. Vamos para 10. No seu esforço, a criação comédia brasileira realiza um trabalho de crítica que encontra seguidores do romantismo e mesmo no restante do século XIX. Sua obra é uma síntese singular entre passado e presente, ainda tem os torneios verbais do quentismo português, mas combina-os com a paixão das imagens pré-românticas. Os poetas arcádicos eminentes foi, sem dúvida, o mais liberal, que mais claramente manifestou as ideias da Ilustração francesa.
Teve grandes capacidades em fixar no lampejo os vícios, os ridículos dos demandos do poder local, valendo-se para isso do engenho artificioso que caracteriza o estilo da época. Sua famosa sátira da autoridade portuguesa na Minas, do chamado Ciclo do Ouro, é prova de que seu talento se restringia ao lirismo amoroso. Qual seria a resposta da 10, terceiro ano? Qual seria a resposta da 10, terceiro ano? Muito bem, gente. Letra D de dado. Só o Brian que errou. Brian errou. Tá? No caso, a 10. Ai, meu Deus do céu. É a D, né, turma? Bem, alguma dúvida até aqui? Não, né? No. Então, olha só, gente. Continuem em casa, não saiam de casa, né? Olha a proposição aí. Logo pegarão coronavírus, né? E não é... Cuide do pai e da mãe, tá? Não deixe o avô e nem a avó sair. Até a próxima aula. Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Amo vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Eu também amo vocês todos.